Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo de Power BI aqui no canal. Aqui quem está falando é o Edmar Santos e neste vídeo você vai aprender comigo a como trabalhar com os contextos de filtro e os contextos de linha dentro do Power BI, além de entender as diferenças entre eles. Toda semana eu estou publicando pelo menos 2 conteúdos novos aqui no canal. Gostaria também de agradecer a você que já está inscrito e aos que ainda não se inscreveram, que se inscrevam e ativem também o sininho para que você possa ser notificado sempre que um novo conteúdo meu for ao ar. Vou ficando por aqui e após a vinheta nos encontraremos. Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem? Chegou a hora então de irmos para a parte prática e aprender aí sobre os contextos, tanto de filtro quanto de linha no Power BI. Eu ouso dizer a vocês que esse é um dos vídeos mais importantes que vocês vão ver aqui no canal e eu peço que vocês recorram a ele sem moderação toda vez que você tiver alguma dúvida, tá? É muito comum nos projetos iniciais de Power BI que você precise criar medidas para se atender uma demanda, uma necessidade aí tanto da área de negócio quanto do business como um todo. E o ponto é que essas medidas que você vai criar em DAX, ela segue como princípios fundamentais esses dois contextos, então o contexto de filtro e o contexto de linha. E o não entendimento desses contextos, ele vai fazer com que o usuário cometa pequenos erros. Isso é normal, isso aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar com a ferramenta. E a ideia de eu estar gravando esse vídeo para vocês é que vocês entendam de forma concreta o que é e como utilizar e como quebrar esses contextos quando você estiver trabalhando com DAX, perfeito? Então, antes de seguirmos aqui para os slides, para os próximos slides, eu queria falar para vocês que é o seguinte, as pessoas que já acompanham os meus conteúdos aqui no canal, elas sabem que eu gosto sempre de dar uma passada na parte teórica antes de seguir para a prática. Para quê? Para que fique claro aí o entendimento e quando você for desenvolver os seus dashboards, for praticar, você se sinta mais seguro e confiante e consiga ter um melhor desempenho aí, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui do contexto de filtro e o contexto de linha e qual que é a diferença de um e do outro, tá? Então vamos começar pelo contexto de filtro. Então, quando que se modifica o contexto de filtro? Ele modifica de acordo com o filtro que eu aplico em uma determinada tabela. Pensem assim, ó, as medidas que eu crio em DAX, as medidas elas seguem o contexto de filtro e não de linha. Sempre filtro, ela lê coluna, ok? Ela não lê linha. Então gravem isso. Então eu criei uma medida em DAX, ela está lendo coluna. Quando eu preciso quebrar esse contexto, quando eu preciso fazer um DAX que leve em consideração algum cálculo de linhas entre tabelas, eu preciso usar uma função iteradora que a gente vai estar aprendendo ainda também nesse vídeo e nos vídeos mais à frente com mais detalhes, o que são essas funções e o poder que elas têm, perfeito? Então é isso, então o contexto de filtro se modifica de acordo com o filtro que eu aplico a uma determinada tabela, ou seja, o cálculo agregado, a soma dele, ele se modifica de acordo com os filtros que eu vou estar colocando. Uma sum, por exemplo, na prática a gente vai ver como funciona. Já o contexto de linha, ele ocorre quando eu preciso, numa tabela, criar um cálculo numa coluna entre linhas, né? Eu preciso que na mesma coluna que vai ter um cálculo, tenha cálculos de linhas diferentes, entre linhas, tá? Então, como é que eu posso falar para vocês? Esse contexto, como é que eu quebro ele? Como é que eu ajusto ele? Existem duas formas. Uma é criando por meio de coluna calculada, é o que a gente vai estar fazendo aqui na prática, e o outro já é por meio do DAX, utilizando uma função iteradora. Porém, vocês vão aprender comigo, a gente vai trabalhar com gente grande. Tudo que é cálculo, nós fazemos em DAX. Eu não faço um cálculo entre coluna calculada, são raras as exceções. Por quê? Porque isso compromete diretamente a performance do teu modelo que você está fazendo em Power BI. Consome mais espaço e tudo mais. Então evitem coluna calculada, vamos fazer os cálculos sempre em DAX, perfeito? Então, dito isso, eu separei um outro exemplozinho aqui para ficar mais claro. Pensem assim, ó, pensem num gráfico com eixo X e Y. Vou falar um pouquinho do modelo matemático aqui.
Então você vai ter aqui no eixo Y, você tem o contexto de filtro. Então esse é o contexto que o DAX ele trabalha, ele vai ler a coluna e não linha. Então quando você criar uma DAX, lembre que você está trabalhando com o eixo Y do gráfico, tá? Já o eixo X é onde está o contexto de linha, ou seja, ele lê linha a linha e executa um cálculo, perfeito? Então vamos lá, dito isso, outro ponto que você sempre vai ver aqui comigo no canal, eu vou estar falando sempre em medida implícita e em medida explícita. Qual que é a diferença de uma para outra? A medida implícita é aquela medida que quando você importa uma tabela para dentro do Power BI, automaticamente ele identifica que aquilo é uma coluna de número, né, de valor, ele já faz uma autossoma e você identifica pelo signo, o símbolo de sigma, perfeito? Então essa é uma medida implícita. Já a medida explícita são as medidas que nós vamos criar em DAX. Então as medidas criadas em DAX são explícitas, medidas explícitas, e medidas implícitas são as medidas que o próprio Power BI identifica e cria, perfeito? O que vocês vão estar vendo agora comigo de forma prática na ferramenta? Eu estou utilizando duas tabelas para demonstrar para vocês. Essas tabelas elas é uma de produto, uma dimensão produto e uma fato de vendas, que estão relacionadas, conectadas por meio do ID do produto. E o nosso trabalho vai ser, eu vou mostrar os dois contextos para vocês, tanto o contexto de linha, né, a gente vai criar uma coluna calculada, e também vamos para o DAX para a gente criar as nossas medidas por meio de uma função iteradora, tá? E é isso, nosso trabalho vai ser obter o valor total de venda e também o valor dado em reais de desconto, perfeito? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai para a ferramenta para ver na prática como funciona. Então se você está gostando do vídeo, já não se esqueça aí de dar o joinha, de já comentar aí no canal. Eu vou estar deixando também o material desse vídeo para que você possa estar baixando e praticando, perfeito? Então vamos lá, vamos para a ferramenta. Bem, vamos praticar, pessoal? Estou com o Power BI Desktop aberto aqui e já importei para dentro dele duas tabelas, uma dimensão produto e uma fato vendas, tá? Eu vou estar disponibilizando essas tabelas para que vocês consigam praticar aí sozinhos em casa, tá? Vamos dar uma explorada, vamos ver aqui como é que elas estão relacionadas. Então vem até aqui a minha guia modelo. Como vocês podem ver, elas estão relacionadas por meio do ID do produto, no qual a direção do filtro ela está pegando um item da de produto para vários itens que eu tenho na fato vendas. Está correto, um para muitos, perfeito? Vamos dar uma olhadinha aqui agora no que eu tenho de conteúdo de informação dentro de cada uma delas, começando aqui com a minha dimensão produto. Para isso eu saí aqui do meu modelo, fui até aqui do meio aqui em dados, selecionei minha tabela de produto e eu consigo ver aqui as informações que eu tenho dentro dessa tabela auxiliar, como o ID do produto, fabricante, marca, modelo, ano, o KM e o valor unitário de cada produto. Então vocês vejam que eu estou falando aqui de um cenário hipotético de venda de uma concessionária de veículos, perfeito? Então o que eu tenho agora de informação dentro da minha tabela fato de vendas, que é a tabela que me armazena os meus registros históricos reais de venda. Então eu tenho aqui uma coluna com a data da venda, outra com o nome do vendedor, o desconto concedido, aqui ele está em número, mas a gente vai usar ele como referência para extrair do valor total um valor correspondente a 10%, então o critério que eu utilizei imaginário aqui é que para quem comprou até uma unidade, eu não estou dando desconto nenhum, até 2 unidades 10% e acima de 3, 15%, perfeito? Então tem outra coluna com o nome da loja, o ID do produto e a quantidade vendida. Então notem que eu não tenho duas informações, que é o objeto que a gente vai buscar aqui nesse vídeo, já utilizando esses contextos de filtro e o contexto de linha. Eu vou trazer a minha quantidade vendida, que seria o quê? Essa coluna quantidade multiplicada pelo valor unitário. Então notem que o valor unitário está na tabela de produtos. Então como é que eu trago, Edmar, esse valor para dentro da minha tabela de vendas? Como é que eu busco, como é que eu insiro uma coluna aqui? Por meio de
usando o DAX. A gente vai aprender isso juntos, tá? E o outro é o valor do desconto, tá? Então, primeiro passo, vamos aqui em vendas, na tabela de vendas mesmo, vamos vir aqui em ferramentas de tabela e inserir uma nova coluna. Essa coluna, eu vou chamar ela de valor total de vendas, ok? Vai ser um igual, Shift Enter. O que eu vou fazer? Essa coluna, a soma dela é a minha quantidade vendida na tabela F vendas. Então aqui eu vou vou chamar F vendas, tabela fato de vendas, a quantidade vendida, eu vou multiplicar pelo valor unitário que está lá na de produto. Tá, mas Edmar, essa coluna não está dentro dessa tabela. Como é que eu trago essa coluna para cá? Existe uma função no DAX chamada Related, que o que me faz essa função? Eu consigo puxar as colunas de uma tabela que eu quero para dentro dessa tabela que eu estou agora. Então eu estou multiplicando a coluna F vendas, quantidade vendida, usando a função Related, trazendo lá da de produto o que? O valor do produto. Perfeito? Feito isso, dou Enter. Olha só o que ele vai fazer agora. Então ele me criou uma coluna calculada já com o valor total. Vamos fazer um checklist para ver se está... Vamos fazer um double check para ver se está correto? Então vamos lá. Esse produto 900-500, lá na minha de produto. Que produto é esse? 900-500 é um HB20, tá? Quanto que ele custa? 71.990. Eu tenho na Fato Vendas que ele vendeu 2 unidades, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou abrir a minha calculadorazinha, olha lá. 71.990, eu vou multiplicar, né, vezes 2 unidades. O valor que ele tem que trazer para mim na minha fato de vendas é 143.980. Tá aqui, ó, 143.980. Tá perfeito. Esse veículo aqui, vamos fazer mais um check aqui. Deixa eu zerar a calculadora. Esse veículo aqui, o 900-502, que são 3 unidades. O código 900-502. Vamos lá na de produto, 900-502. É 211.900, é um Jeep Compass, 211.900 reais. Então eu vou pegar 211.900 reais e multiplicar por 3, 635.700. Vamos voltar aqui na Fato Vendas. Tá aqui, ó, 635.700. Bateu. Perfeito? Opa, eu tirei aqui, vamos voltar lá. 200 e... quanto que tá? 211.900. Vamos voltar no cálculo aqui. 211.900. Opa. 211.900 vezes 3. 635.700. 635.700. Bateu. Então, ele fez o cálculo certinho. Aqui eu estou usando, gente, olha só, o contexto de linha. É uma coluna que ela tem os valores do cálculo, mas o cálculo está sendo feito linha a linha. Perfeito? Ele está pegando a quantidade vendida na tabela. Vamos clicar aqui de novo sobre a coluna para vocês revisar a fórmula. Ele está pegando a quantidade vendida na tabela fato de vendas, que é essa coluna aqui, e está multiplicando aqui, ó, pela tabela de produto, por meio da função Related, puxando a coluna valor do produto. Então ele me trouxe aqui, usando o contexto de linha, já me trouxe o valor da venda. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar mais uma coluna aqui em ferramentas de tabela, e agora a gente vai chamar o valor do desconto, quanto que esses 10% representa desse valor aqui. Então vamos chamar de valor desk concedido, tá? Igual, Shift Enter para a linha de baixo. O que eu vou estar fazendo aqui? Vou estar pegando a minha tabela F de vendas, quantidade vendida, perfeito? Eu vou estar multiplicando aqui pelo quê? Usando a função Related, trazendo lá da minha tabela de produto o valor do produto, perfeito? Shift Enter para a linha de baixo, eu vou agora estar multiplicando pelo quê? Shift Enter novamente, pela minha fato vendas, pela minha F de vendas,
pelo meu desconto concedido, e aí eu vou dividir esse valor, esse resultado, por 100. Fecho parênteses, Enter. Opa, deu um errinho aqui, eu já sei por quê. Deixa eu tirar esse cara. Foi. Olha só. Então, R$ 143.990, 10% dele, eu já trouxe o valor concedido em reais. Então, notem o que? O que o Power BI fez? Como é? Isso aqui é uma... Eu estou fazendo uma coluna calculada. Então, notem que ele colocou aqui, ó, símbolozinho de uma tabela com sigma. Tá vendo? Ele já identificou o que é valor, ele já somou. Perfeito? Vamos voltar aqui para o meu relatório. Vou trazer esse valor total de vendas aqui e vou mudar ele para um formato de cartão. Deixa eu só tirar deixar o valor como inteiro, mexer na formatação dele. Aqui em formatar o visual, valor do balão, vou deixar ele como nenhum. Vou adicionar, clicando na coluna aqui, o meu separador de milhar e vou deixar ele aqui com 0 casas decimais. Perfeito. Então esse é o valor utilizando o conceito de filtro de linha, já me trazendo o valor dele em reais aqui. Então agora eu vou trazer um valor novamente, um gráfico de cartão novamente, e vou trazer o outro valor que é o desconto, tá? Vou aplicar a mesma formatação aqui que eu apliquei no primeiro card, neste, e só vou nesse caso aqui tirar as casas decimais, separador de milhar, e vou tirar aqui, deixar as casas decimais zeradas. Perfeito. Então aqui, ó, notem que eu trouxe todo o valor de venda daquela relação de veículos e aqui todo o desconto que foi aplicado. Eu vendi 3,1 milhões e apliquei 342 mil de desconto. Isso utilizando aqui o contexto de linha. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou trazer essas mesmas medidas agora como gente grande. A gente vai fazer isso utilizando uma função, utilizando o DAX. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Então, antes, deixa eu pegar, só para vocês entenderem, essa mesma medida que a gente fez aqui. Ó. Vamos ver se no DAX ele vai funcionar, para que vocês entendam. Pega aqui o meu total de vendas. Essa foi a fórmula que eu usei, certo? Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Vamos vir aqui, de novo aqui no meu relatório. Botão direito aqui, depois vocês podem criar a pastinha de medidas e organizarem, fazerem da forma que vocês quiserem, tá? Então, aqui para a gente ganhar tempo, eu vou vir aqui em cima de F-Vendas, vou criar uma nova medida. Vou chamar essa medida aqui de 01, Ctrl V. Então, vou chamar de valor total de vendas. Opa, ponto. Ó, colei e vou dar um Enter. Vamos ver se vai funcionar aqui. Ó. Deixa eu trazer aqui o meu cardzinho aqui de cartão e vou arrastar essa medida 01 para dentro. Já vi que ela está com erro, ela não funcionou. Por que ela não funcionou, gente? Eu explico para vocês. Ó. Eu estou utilizando aqui um contexto de linha no DAX, numa medida que ela calcula, que ela trabalha no contexto de filtro, ela lê coluna, ela não lê linha. Tá? E como é que eu quebro isso? Como é que eu faço uma conta utilizando também um contexto, um cálculo em linhas? Eu vou usar uma função iteradora. As funções iteradoras, elas terminam com x. Então, tem uma relação dessas funções que a gente vai estar vendo um pouquinho mais à frente, mas eu vou adiantar algumas já para vocês. Eu tenho a SumX, que é o que a gente vai estar usando agora. Eu tenho a MinX, que é o mínimo, o MaxX, a AverageX. Então, todas essas funções que terminam com x, elas são funções iteradoras, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou usar a função SumX justamente para fazer esse mesmo, para quebrar esse contexto, trazer do contexto de linha para um contexto de filtro. Então, como é que eu faço isso? Vou vir aqui, depois do sinal de igual, Shift, Enter, para a linha de baixo. Vou adicionar aqui um SumX. Aí o que ele vai me pedir? Shift Enter para ir para a linha de baixo, ele vai me pedir uma tabela. Qual que é a tabela que eu vou trazer aqui para dentro? É a minha tabela F-Vendas. Perfeito?
selecionada a tabela F vendas, vírgula. Vamos dar um Enter agora. Olha lá, agora sim, agora eu quebrei o contexto, eu saí do contexto de linha, que era aquela forma que estava escrita anteriormente, nós utilizamos numa coluna calculada, e agora eu trouxe ela para dentro de uma medida, quebrando, utilizando uma função iteradora. Então agora, ó, vamos ver se ele trouxe o mesmo valor. Então eu vou vir aqui, deixa eu mudar a formatação, o valor do balão, onde está exibir unidades eu vou deixar como nenhum. Vou aplicar aqui com a medida selecionada no separador de milhar e vou também tirar aqui, deixa eu ver se ele vai aplicar a casa decimais, não aplicou. Então olha só, nós chegamos no mesmo resultado, uma aplicando o contexto de filtro e uma o contexto de linha. Agora vamos trazer também o valor da soma de desconto. Eu vou pegar aqui a minha mesma fórmula que eu utilizei aqui no valor do desconto, tá vendo? Deixa eu voltar aqui, valor de desconto concedido, vou copiar essa mesma fórmula, vou agora clicar em F vendas, nova medida, vou chamar de medida 02, Ctrl V. O que está faltando aqui? Como é que eu vou quebrar esse contexto que também está no contexto de filtro e trazer no contexto de linha e trazer para o contexto de filtro? Vou manter aqui o mesmo cálculo, porém eu só vou adicionar aqui, depois sinal de igual, Shift Enter. Vou chamar uma SumX, abre parênteses aqui, deixa eu só mudar, escrever ela direito, SumX, perfeito, seleciono, Shift Enter, vou trazer a tabela F vendas, vírgula, e Enter novamente. Não apresentou nenhum erro. Medida 02 criada. Deixa eu trazer um card aqui para dentro. E vou trazer a medida 02. Olha lá. Nós chegamos ao mesmo valor. Deixa eu só alterar aqui a formatação. Seleciono o card, venho aqui em formatar visual, valor do balão, onde está exibir unidades eu vou deixar como nenhum. Vou selecionar aqui novamente a medida, aqui em ferramentas de medida, adicionar o separador de milhar e vou zerar aqui a minha casa decimal. Nós chegamos aqui no mesmo valor, um valor com uma medida calculada, seguindo o contexto aí de linha, e as duas medidas, tanto o valor total de vendas e o desconto concedido, utilizando o DAX. Agora vocês notem uma coisa, olha só, esses valores que eu calculei com coluna calculada, só para mostrar para vocês, eu tiro fora do modelo, porque ele vai pesar o modelo e vai consumir mais. Então para isso, basta eu clicar com o botão direito e excluir do modelo. Então notem que quando eu excluo uma coluna, estou vindo direto aqui na minha tabela fato de vendas, na coluna total de desconto, botão direito, estou excluindo do modelo, olha só, notem aqui. Ele saiu, vamos voltar aqui na tabela para vocês verem, de dentro da tabela só está o total de vendas, a coluna de desconto foi embora. Vou deletar essa coluna daqui também, seleciono ela, botão direito, excluir do modelo, sim. Então olhem só, eu excluí essas duas medidas, essas duas colunas calculadas. Quando eu excluo uma coluna calculada, notem que ela perdeu a referência, ela saiu fora do modelo. O DAX não, o DAX está criado aqui, tá vendo a importância? E aqui eu consigo gerar mais interações, né? Então aqui eu vou tirar fora, vou deixar o DAX. Agora vou mostrar para vocês a questão do contexto de filtro. Olha só, eu vou criar aqui uma tabela. Vou trazer aqui um filtro, por exemplo, da tabela de F vendas, vou trazer aqui por loja, tá? Vou pegar a loja aqui, vou deixar aqui na coluna e vou trazer aqui o meu total de vendas. Então eu apliquei o filtro, olha só, ele já automaticamente já me dividiu no contexto de filtro, eu tenho aqui o meu valor total. Deixa eu só aumentar aqui os números. Vamos lá, deixa eu ver aqui valores, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho.
eu já tenho aqui a minha produtividade de venda por loja, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí a diferença tanto do contexto de filtro quanto do contexto de linha. A gente vai praticar bastante isso aqui nos próximos vídeos, próximos trabalhos que a gente for estar fazendo junto. Minha sugestão para vocês, revejam esse vídeo sempre que vocês tiverem dúvidas. E se vocês gostarem, mais uma vez, quem não está inscrito no canal, te convido a estar se inscrevendo. Quem gostou, deixa o teu joinha, deixa o teu comentário. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.